A paz do Senhor, igreja, amém? Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade, aos meus líderes, que são uma bênção. Que Deus abençoe vocês poderosamente. As meninas ali, elas são minhas amigas, elas estão na intercessão, glória a Deus. A minha comitiva aqui é minha mãe e os meus irmãos. Nós quase sofremos um acidente vindo para cá, para a igreja. O nosso motorista, o carro não estava freando, ele estava indo normal e ao invés dele frear, ele não freou. E aí a gente quase bateu com o carro. Aí todos nós fomos para frente, assim, né? E eu segurei os meus irmãos, coloquei a mão assim à frente, o meu braço. E minha mãe ficou super nervosa, mas Deus nos deu livramento. E eu entendi que... Eu pedi para Deus, eu fiz uma oração. Eu falei para Deus uma vez que eu queria ser uma profeta. E a vida de um profeta ela não é fácil. Jeremias, por exemplo, ele pregou nas piores condições, ele profetizou nas piores condições. Então, eu não poderia esperar menos do que o caos, porque ele era profeta do caos e profetizava em meio ao caos também. Então, o Senhor, ele nos forja. Não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que depois das lutas, das situações, nós sairemos muito mais firmes no Senhor, até sermos um com Ele. Eu peço para que os irmãos abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 17, versículo 21. Eu vou ler até o versículo 23. Esse tema é muito bonito, mas é muito difícil, porque a gente vai falar sobre esse tema, sobre a unidade, mas a gente sabe que na prática existe uma dificuldade muito grande da gente viver a unidade de fato, da gente lidar com as diferenças das pessoas, da gente suportar uns aos outros em amor. É difícil, mas o Senhor mandou que nós fôssemos uns com os outros, né? Diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e eu dê-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. É uma palavra muito forte. E o Senhor, ele foi gerando no meu coração por dias. Eu comecei a caminhar com a glória de Deus. E aí o Senhor colocou no meu coração: você vai evangelizar Boa Esperança, que é o meu bairro. E aí, eu sou uma pessoa que gosta de abraçar todo mundo. Eu gosto de falar com todo mundo. Aqui na igreja tem pessoas que eu abraço 3, 4 vezes quando eu vejo. E eu gosto disso. Eu gosto desse contato com as pessoas. E eu acho que o amor do Senhor cura. E aí, eu comecei a caminhar. E aí, cada pessoa que eu vejo, eu dou bom dia. Tem pessoas que não respondem, mas aí eu começo a interceder. Eu falo: Senhor, toma essa pessoa nas tuas mãos. Toma o coração dela. E aí eu vou dando bom dia para um, para outro. Tem um senhor que agora me dá bom dia todo dia que ele me vê. E para mim isso é muito bom. Porque para mim eu estou ganhando meio que um lugar ali para evangelizar. Quando eu tiver que falar de Jesus para aquela pessoa, ela saber que eu verdadeiramente tenho Cristo. Porque às vezes a gente pensa que tem que fazer muita coisa para demonstrar Jesus, mas educação também é uma coisa muito importante. Falar um boa noite também é uma coisa muito importante. Falar uma paz do Senhor também é importante. Tem pessoas que só Jesus na causa e dentro da igreja. Mas nós precisamos entender que nós temos que ainda assim suportar uns aos outros em amor. Porque se nós não nos suportarmos em amor, Cristo não vai ser formado em nós. Porque é muito fácil falar: você cá e eu aqui, eu amo você lá, distância de mim. Para mim isso não é um bom discurso. Não é o discurso que Jesus Cristo teria. Porque Jesus se sentou à mesa com Judas. Ele deixou Judas ser Judas. Apesar de tudo, ele chamou ele de amigo. Então, por que nós temos tanto ego? Por que tem tanto egocentrismo em nós? Por que tem tanta dificuldade de matar a nossa carne? Por que tem tanta dificuldade de matar a nós mesmos? Tem outra questão: escandalizar os nossos irmãos. Se o que você faz escandaliza teu irmão, você está levando ao pecado. O Senhor, eu quase grifei a minha Bíblia toda, mas eu gosto de mensagens assim, que tem bastante Bíblia. E lá em Romanos, vai dizer assim, Romanos 14, versículo 15. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor.
Não destruas por causa da tua comida aquele que por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Tem coisas que as pessoas fazem e elas pensam assim: se não me incomoda, não está me incomodando, então eu vou continuar fazendo. Mas se escandaliza, não faça. A gente tem que entender, como o Pedro sempre fala para a gente, para nós jovens, nós temos um chamado. E não é restrito só aqui dentro da igreja, mas tem um mundo que precisa muito daquilo que tem dentro de você. Teve um dia que eu fui no salão fazer a minha unha. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi uma menina. E aí, o Senhor falou para mim, ela tem depressão. E eu falei, meu Deus do céu, eu devo estar doida, porque eu nunca vi ela. Como que é isso, Senhor? Mas daqui a pouco a própria menina começou a falar o que ela tinha. Mas antes disso, a minha mãe tinha tido contato com ela, tinha conversado. E ela tinha pensado, poxa, a Giovana podia orar por ela. E ela não chegou a falar comigo. Quando eu cheguei lá, e eu fui vendo como ela estava, chegou no final, eu perguntei, eu posso orar por você? E aí, dentro do salão, eu comecei a orar por ela. E aí, eu comecei a sentir a dor do coração dela. Eu fui envolvida por uma compaixão que eu nunca senti na minha vida. Eu quero dizer a vocês que a gente não deve viver um evangelho egoísta, um evangelho egocêntrico, um evangelho onde o eu se sobressai, onde eu faço as coisas para o meu próprio prazer, onde eu fico alimentando a minha carne. Quando a gente alimenta a nossa carne, gera morte no nosso espírito. Nós precisamos andar em concordância com a palavra do Senhor. Nós precisamos glorificar o Senhor em todas as coisas. A gente nasceu para conhecer o Senhor e para glorificar o nome dEle. É necessário que nós glorificamos o nome dEle em tudo quanto fizermos, seja no nosso comer ou beber ou falar, o modo de se vestir. Nós estamos numa geração que, infelizmente, tem uma soberba muito grande. Tem muita competição dentro da igreja. É um querendo passar por cima do outro. É um querendo mostrar mais serviço que o outro. Não para Deus, mas para os homens. Para ser reconhecido. Mas o Senhor, Ele não se agrada. E isso não sobe para Ele como um aroma aprovado. Pelo contrário, Ele reprova. O Senhor bradou no meu coração e disse para mim, olha, Giovana, tem pessoas que na igreja, não só aqui, mas em vários lugares, elas estão caminhando em engano. E elas estão caminhando para o inferno, porque elas pensam que as obras delas estão me agradando, mas não estão, porque o coração não foi transformado, a mente não foi mudada, continua pecando. Os pecados e delitos, continua fazendo pequenas coisinhas, negligencia a presença do Senhor por pequenas coisas, desonra ao Senhor por pequenas coisas, e isso não está subindo ao Senhor com aroma aprovado, não está agradando o coração de Deus. Nós temos que viver para agradar o Senhor. Eu tenho acordado todo dia muito cedo. Eu acordei esses dias, de repente, 4h40 da manhã. Mas eu durmo cedo também. E aí eu comecei a ler o livro de Ezequiel. Eu comecei a ler Ezequiel e eu fui lembrando de Jeremias, quando eu estudei o livro de Jeremias. E eu vi que aqueles homens, eles tinham uma disposição por glorificar o Senhor tão grande. A mensagem queimava tanto no coração deles. Jeremias diz que era como o fogo que consumia os ossos dele de maneira que ele não podia conter. Será que nós temos coragem de pedir ao Senhor, Senhor, nos consome? Assim como Davi, que diz, o zelo pela tua casa me consome. Será que nós estaremos nesse lugar? Onde seremos consumidos pelo zelo do Senhor? Porque às vezes tem pessoas que escarnecem do nome do Senhor diante de nós e nós ainda ficamos rindo para ficar bem com aquela pessoa ali. E aí o Senhor vai se entristecendo, o Espírito Santo vai se entristecendo. Mas a gente, para poder ficar bem com a pessoa, a gente ri da piadinha que ela fez com a palavra. Irmãos, tem coisas muito sérias e tem muita falta de temor nos dias de hoje. E nós não temos que ter parte com isso. Nós temos que escolher quem nós queremos agradar. O Senhor ou ao inimigo, porque não existe meio termo. Ou é o Senhor ou é o inimigo.
Nós temos que escolher de qual lado nós estamos e ter postura de homens e mulheres de Deus. Aqui em Romanos 15 vai dizer: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Como eu falei, às vezes tem muita competição dentro da igreja. Às vezes as pessoas, como eu falei no começo, também não se cumprimentam. Para mim é muito estranho isso. Eu chego aqui mesmo que eu não te conheça, eu tenho que falar com você. Lá em Romanos, vai dizer sobre o amor fraternal também. Em Romanos 12, vai dizer assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela em segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou exortar, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando fala desse amor cordial, fala de fraternidade, é um carinho. É como se fôssemos da mesma família. É como se fôssemos irmãos em Cristo de verdade. Irmãos, nós precisamos ter esse sentimento de amor puro. Sem querer passar à frente dos outros quando despreferir em honra. Eu deixo a honra para o meu irmão. Eu não fico com aquela sede de ser honrado, de ser exaltado. Quando você prefere em honra, não tem desdém. Você não se eleva. Você não se sobressai. Você não limita o outro, você não escarnece do outro, você não passa à frente do outro, você não fica zombando da outra pessoa. Tem muitas pessoas que infelizmente têm isso na igreja, mas nós temos que dar a honra aos outros, nós temos que servir uns aos outros. O Senhor diz que quem quiser ser o maior tem que servir, tem que ser o menor, tem que servir. Nós temos que ter amor. Nós temos que ter o amor, porque o amor é o princípio de tudo. Tem muitas pessoas que pedem por poder, que pedem por autoridade, mas esquecem de pedir amor. E eu falo para o Senhor: Senhor, me dá amor pelos teus filhos. Porque às vezes eu vejo tanta iniquidade, eu vejo tanta maldade. Às vezes dentro da igreja pessoas fazendo coisas absurdas contra Deus. Mas o Senhor que morreu na cruz do Calvário por mim, morreu por ele também. E eu preciso ter olhos cheios de graça, porque eu também sou pecadora. Eu não posso usar uma medida para o meu irmão, porque eu também vou ser julgada. Meu pecado pode não ser tão exposto, mas ainda assim eu peco. Ainda assim nós temos pecados, nós somos pecadores. E por que nós ficamos nos elevando, achando que as pessoas, elas são menos do que a gente? Que nós somos mais cristãos por causa de uma roupa ou por conta de frequência na igreja? Irmãos, isso não pode ser uma régua para medir ninguém. Pessoas dizem que no céu haverá muitas surpresas. E eu acredito nisso, porque o Senhor, Ele mede o nosso coração. Ele mede o nosso coração. Eu vejo tantas pessoas que não fazem tanto para Deus, mas têm uma sinceridade. Às vezes não estão aqui, tem irmãs aqui na igreja que eu sou apaixonada por elas, eu sou da intercessão, mesmo sendo essa pessoa nova aqui. Mas o Senhor me chamou muito cedo para poder fazer parte da intercessão, esse ano, na verdade. E aí, cada vez mais eu fui me relacionando com elas, e são mulheres idôneas. São mulheres que elas têm essa unidade com o Senhor, que têm um caráter em Deus forjado. Mulheres que realmente têm vida com Deus, que não é só para poder mostrar, mas a gente vê pela conversa. O Senhor falou comigo esses dias: pode ser a tua melhor amiga, mas se você fizer ela pecar, se ela fosse escandalizar, não comenta com ela. Porque às vezes a pessoa não tem tanta maturidade para poder receber, ainda que um desabafo. Às vezes você vai falar alguma coisa para alguém e você, sem querer, sem perceber, você matou a pessoa. E ela não vai ter mais fé em alguma coisa da vida dela. Ou ela também não vai conseguir perceber que ela está morta naquela parte ali. Então nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria
me instrui no meu falar. Senhor, tempera as minhas falas, equilibra as minhas falas, que as minhas falhas não venham envergonhar o teu nome, que as minhas falas não venham sujar o Senhor, que as minhas falas não sejam de desonra, mas que sejam para te honrar, porque aí nós caminhamos para isso, para essa unidade. Hoje eu estava no meu quarto e o Senhor foi me mostrando como é que é um corpo se movimentando, a igreja unida se movimentando. E aí, o Senhor foi me mostrando, assim, também, numa pesquisa que eu fiz sobre como que os soldados se preparam para a batalha. São todos juntos, em todos os momentos, são todos os soldados juntos. Todos os momentos, tem a parte da comunicação. Um fica num lugar, outro fica no outro. E aí, se tiver um no lugar mais elevado, ele consegue ver tudo que está ali embaixo e comunica ao outro se o inimigo está perto. Quando a gente está junto uns com os outros, é muito difícil de cair. Porque se alguém perceber alguma falha sua, ela vai te avisar. Ela vai te exortar em amor. Muitas pessoas dizem hoje em dia, não julgue, não julgue. E nós não devemos julgar segundo a carne mesmo. Mas nós temos que exortar em amor. Nós temos que exortar em amor. Nós temos que falar a verdade da palavra. Mesmo que não venha surtir um efeito de imediato. Mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E é o Espírito Santo de Deus quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então cabe a nós entregarmos a mensagem, porque Ele vai fazer aquilo que está no coração dEle, aquilo que agrada a Ele. Vai dizendo aqui também, em Romanos 12 ainda, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Dá-lhe de comer, se tiver fome, dá-lhe de beber, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Às vezes a gente sofre algumas situações que as pessoas fazem algumas coisas e nós queremos ter razão. E nós não podemos ter esse desejo no nosso coração de ter a razão. Sabe? Na maioria das vezes, nossas vitórias serão no silêncio. Para você vai parecer uma perda, vai parecer uma derrota. Mas você pode ter certeza que diante de Deus, ainda que você tenha até pensado em responder à altura, mas o Espírito Santo, Ele produziu ali domínio próprio. Nós precisamos entender que nós precisamos ter equilíbrio no Senhor. É buscar um equilíbrio em Deus, buscar com que Ele forme Cristo dentro de nós. Quando Ele formar Cristo dentro de nós, irmãos, todo mal é expelido. Tudo aquilo que não é de Deus é repreendido e é tirado de dentro de nós. Mas é preciso deixar com que Ele quebre o nosso ego, que Ele quebre o nosso eu e forme o Espírito dEle dentro de nós. Porque com o Espírito dEle formado em nós, nós iremos avançar contra o mal. Nós iremos conseguir nos ligar uns com os outros. Nós iremos conseguir ter essa unidade perfeita, esse elo perfeito. E ficar como um grande exército do Senhor. O Senhor quer levantar um grande exército forte, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, cheio de Cristo. Pessoas que vão manifestar o reino de Deus. A gente não consegue ser igreja sozinhos. A gente não consegue manifestar o reino do Senhor sozinhos. Não existe essa individualidade. Nós precisamos pedir para o Senhor para que Ele gere isso dentro de nós. Esse amor, essa paciência, essa bondade, essa graça. Se colocando nesse lugar de compaixão. Entendendo que as pessoas têm limitações. Às vezes você vai chegar aqui e alguém não vai falar com você como deveria, talvez. Mas fale você. Não seja aquele que vai criticar. Tem pessoas que criticam demais a igreja, mas eles não fazem nada para mudar, pelo contrário. Aí é mais do mesmo. É mais do mesmo. Nós precisamos ser firmados no Senhor e com mente de Cristo. Uma mente firmada no Senhor. Vai dizendo aqui, vi muitas coisas em Romanos. Romanos é um livro maravilhoso. E tem muitas coisas poderosas nele, muitas instruções. E aí eu não me lembrava que tinha tanta coisa a respeito de unidade aqui. Lá em João 13, 34 e 33,
diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vocês percebem que lá em João 17, aqui, fala que nisso, quando tiver essa união, as pessoas vão perceber. As pessoas vão perceber quando tiver essa união. Lá em Isaías, diz assim: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Deus, ele não habita em desordem. Deus não habita na dissensão, na facção. Deus não habita no montim. Deus é um Deus de justiça. E a justiça será paz. A justiça será paz. Então você vê que tem de Deus ali, quando tem justiça e paz, testificando dessa justiça. Quando tem confusão, quando tem separação, quando tem muita briga, muita rixa, não tem Deus ali. O Espírito do Senhor se ausenta quando tem competição. Nós precisamos querer, como eu disse, como foi falado em Romanos, preferir uns aos outros em honra. Lá em Provérbios 27, 17 diz: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. É necessário que tenha uma outra pessoa para forjar você. Você só é forjado verdadeiramente de dentro para fora e tem um caráter polido por Cristo quando tem outro ali com você. Porque essa pessoa vai te sinalizar o que está de errado. De alguma forma vão falar para você o que está de errado. Eu tenho uma amiga que ela é minha melhor amiga. E eu falo para ela, para que ela sempre me fale quando eu estou errando. E quando ela também está errada, eu falo para ela, eu falo em amor. Eu não falo apontando o dedo para ela, eu não falo como juíza dela, eu falo em amor para ela, para o bem dela. Porque nós, quando nós temos o amor de Deus dentro de nós, a gente quer que os outros sejam salvos. Porque nós vamos para o céu. Até a pessoa que você menos gosta vai para o céu com você. E você vai ter que aprender a conviver com ela aqui, para que você vá para o céu com ela. Nós temos que aprender que existe um destino. As coisas não terminam aqui em cima do altar. Nós não devemos ser reféns de um microfone. Nós não devemos ser reféns de uma oportunidade. Mas nós temos que ter um desejo grande pelo céu. Por adorar aquele que é santo diante dele. Falando santo diante daquele que é santo. Nós temos que ter um desejo aguçado no nosso coração pela eternidade. Esses dias o Senhor me fez orar assim: Senhor, me alinha à eternidade. E eu senti um peso muito grande, porque eu vi que tinha muita coisa natural em mim. Eu vi que tinha muitas coisas ainda que me afastavam desse lugar de desejar o céu. E às vezes tem pessoas que elas são carnais. Mas nós, como cristãos, e querendo ser um até com esses mesmos, nós temos que pegar e ser como fogo, pedir a Deus brasas, para que essas brasas purifiquem, assim como Isaías, assim como Isaías, aí ele foi equipado pelo Senhor, para poder apregoar. Nós precisamos pedir ao Senhor isso. Senhor, purifica o meu irmão, purifica o meu amigo. Eu falei com uma amiga um dia que às vezes, aquilo que os nossos amigos precisam está nas nossas orações. Às vezes, uma libertação que eles precisam está nas nossas orações. Eu sempre pedi a Deus para que eu tivesse amigos evangelistas, porque eu amo evangelizar. E aí, eu fui orando, fui falando com o Senhor para que Ele me desse. Falei muito com Deus. Mas aí, até que Ele não me desse, assim, alguém que fosse comigo de fato para algumas coisas, a minha mãe sempre está comigo evangelizando, no Uber, seja onde for. Mas aí num dia eu saí com uma amiga, ela até aqui da igreja, e aí eu falei para ela assim: vamos fazer uma caça ao tesouro? E ela é muito tímida, mas aí ela aceitou. E caça ao tesouro é pegar e pedir a Deus uma direção de alguém para a gente ir orar ou entregar uma palavra de conhecimento que o Senhor direcionar. E aí a gente fomos no banheiro do shopping aqui da Pedreira. E aí eu vi uma moça, a moça da limpeza, ela olhou para mim. Quando ela olhou para mim, eu senti algo tão forte, que até hoje o olhar dela está marcado no meu coração.
E aí meu coração começou a acelerar, eu fiquei nervosa. Eu falei, ai meu Deus, será que é ela mesmo? E aí o Senhor confirmou no meu coração, eu senti paz. Aí ela veio e nós fomos orar. E ela falou, a moça da limpeza falou assim, olha, eu precisava muito dessa oração. Eu precisava muito dessa palavra, muito mesmo. Hoje foi um dia muito difícil. Mas e se eu não tivesse me colocado na brecha? Se talvez eu não tivesse saído com essa amiga? Entende que a gente não tira férias de Deus? Tem pessoas que querem tirar férias de Deus, que dizem, esse não é o momento. Mas talvez não tivesse a edificação de um coração naquela tarde. Porque nós fomos chamados para isso. Para fazer o nome dele conhecido, para edificar, para restaurar no nome dele, para libertar os cativos e oprimidos, para manifestar cura, para manifestar milagres, sinais, os prodígios, as maravilhas. Nós somos esses que levarão o nome do Senhor. Precisa ter alguém na brecha. E precisa ter alguém na brecha em unidade, em concordância com o Senhor. Então nós precisamos buscar isso. Orar pelos nossos amigos. Orar por aqueles que ainda não estão muito firmes. Porque talvez, como Pedro falou, eles sejam como John Wesley, que inclusive eu amo John Wesley. Ele diz, eu considero que o mundo é a minha paróquia. E para mim, eu repito essa frase de John Wesley também, porque para mim, o meu púlpito, no caso, né, seria o púlpito, num salão, dentro de um Uber, num shopping, num banheiro, na casa de uma costureira, como já aconteceu, na porta de um condomínio, num mercado, em todo e qualquer lugar, o nome dele tem que ser manifestado. Em todo lugar, o nome dele tem que ser exaltado. A majestade do Senhor precisa começar a ser exalada por aí. A majestade de Deus precisa ser manifestada. Ela precisa percorrer os 4 cantos do mundo, porque ele só vai voltar quando o nome dele for pregado. Ele só vai voltar quando nós falarmos dele no mundo todo. Então nós temos que nos unir. Eu perguntei para Deus, Senhor, por que tem tanta dificuldade da igreja se unir? E aí eu senti logo que era algo maligno mesmo. Era algo maligno. Porque se a gente se une, a gente vai ganhar muita gente para Jesus. Vai ter muita manifestação de Deus nessa terra. Muita gente que não acredita nele de forma alguma vai começar a acreditar. Porque está tendo a manifestação dos filhos de Deus. Então é muita guerra. Então, nós sabendo dessa guerra, nós temos que ir em combate a isso. Apesar do caráter que ainda não foi forjado, nós temos que amar. Apesar de alguém ainda assim virar a cara pra gente, nós temos que amar ela. Uma vez eu fiz uma oração e essa oração, misericórdia, me colocou numa prova doce. Eu falei, Senhor, eu quero amar apesar das pessoas me tratarem como pano de chão. E eu fui tratada como pano de chão. Olha, eu fui tão pisoteada. Mas eu fui muito pisoteada. Fui humilhada e eu tinha que sorrir para a pessoa quando eu encontrava ela. Foi terrível. Eu tive pesadelos, misericórdia. Mas o Senhor, Ele fez com que eu não fosse egoísta. O Senhor fez com que eu não respondesse no mesmo nível. O Senhor fez com que eu fosse cristã. Que eu desse testemunho. Sabe? Às vezes a gente negligencia muito o testemunho, muito o nome do Senhor. E o Senhor quer que nós venhamos guardar isso. Guardar como se fosse um tesouro no nosso coração. O nome dEle. E não envergonhar o nome dEle. Lá em Salmos 133 diz assim: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu fui estudar sobre o orvalho, e o orvalho são pequenas gotinhas. É como se fosse o resquício da chuva, e ele impede a infertilidade da terra. Pode ser uma terra muito seca, mas quando ele desce, ele traz vida. E a gente tem que ser como o orvalho que desce do céu. A gente tem que ser como o orvalho. A gente tem que ser como chuva. Chuva, nós temos que ser como essa chuva que vem trazendo vida e que vem expulsando tudo aquilo que não é de Deus. Nós temos que pedir, Senhor, essa suavidade. Nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, eu estou andando por um lugar seco. Esse coração é seco, é duro, mas eu quero ser como o orvalho, Senhor.
Senhor. Meu Deus, que eu sinta a dor no meu irmão, em mim. Que eu sinta, Senhor, a dor do meu irmão em mim, no meu coração. E que eu corresponda a essa dor como um cristão, aprovado, renovado, com mente de Cristo, restaurado em Deus, comprado por um alto preço de sangue. Porque aquilo que o Senhor fez na cruz por nós foi para isso. Foi para que nós dessemos salvação a outros, para que nós pregássemos as boas novas a outros. Nós não fomos salvos apenas por sermos salvos, mas para que Ele fosse exaltado, para que nós cumpríssemos aquilo que Ele cumpriu na terra. Ele diz que nós faríamos obras maiores que as dEle. Então nós temos que colocar realmente uma nova roupagem, uma nova armadura, um revestimento do céu, características do céu, um caráter do céu, o fruto do Espírito Santo e avançar na obra dEle. Porque as pessoas precisam. Uma vez eu fui numa consagração, a consagração da irmã Neinha, e toda vez que eu dou uma palavra, eu falo da consagração da irmã Neinha. E ela é uma remanescente, eu sempre falo isso. E aí eu tinha 17 anos, e eu precisava muito de uma resposta de Deus a respeito do meu futuro. E era uma resposta que só o Senhor podia me dar. E aí eu comecei a chorar muito, muito, muito. Eu sou chorona, mas era um choro produzido pelo Espírito Santo. E aí o Senhor foi gerando algo dentro do meu coração que era extraordinário, eu não conseguia discernir. Porque naquela época eu não tinha tanta intimidade com o Espírito Santo. Mas eu sabia que tinha algo de extraordinário acontecendo dentro de mim. Daqui a pouco a irmã Neinha falou, mas só que antes dela falar, na verdade, eu senti um frescor, um refrigério. E ela começou a falar, o orvalho está descendo do céu. Tem orvalho descendo no céu nessa manhã. Aí eu fui entender porque eu estava sentindo aquele refrigério. Era algo diferente, era algo espiritual que estava descendo, que o próprio Deus estava enviando sobre nós, não só sobre mim, mas sobre todos. Era um momento, eu estava vivenciando um momento que eu estava passando meio que sozinha, mas eu venci, eu obtive resposta na unidade. Eu tive resposta no corpo de Cristo. Não foi só na igreja que eu congregava, mas aonde a gente, no mesmo propósito, em unidade de pensamento, querendo chegar no mesmo lugar, tendo os olhos voltados para o céu, irmãos, tem vitória. Tem vitória de Deus. Tem resposta do Senhor vindo do alto. E foi o que aconteceu naquela manhã. Eu tive resposta. Naquela consagração tinha gente de todas as denominações, de diversos lugares, mas o Senhor desceu com resposta. E ali começou um forjar poderoso de Deus na minha vida. E o meu caráter foi sendo forjado, na verdade, não só ali, mas em vários lugares que eu fui, que eu chamo de terra de mistério. O Senhor me forjou em muitas terras de mistério, com 2 horas de joelho, orando, com vários irmãos. Quantas pessoas eu conheci. Esses dias eu fui pregar numa igreja que só tinha irmãs do coque. E aí eu me senti muito feliz, porque eu amo irmã do coque, eu quero ser uma irmã do coque. E aí aquelas irmãs abraçaram a minha mãe. E elas eram tão lindas, tão abençoadas, sabe? E eu senti que ali era a minha igreja também. Da mesma forma que eu me sinto aqui, eu me senti lá também. Eu me senti acolhida, eu me senti amada, eu me senti abraçada. E teve uma hora que o Senhor usou uma menina que era como se fosse o próprio Jesus me abraçando. E eu te pergunto, por que você se nega tanto a demonstrar amor? Tem gente que tem dificuldade de dizer eu te amo. Eu te amo é a palavra mais linda que a gente pode dizer. Eu gosto muito de falar eu te amo pra minha mãe. Eu falo o tempo todo, Danda, eu te amo. É o apelido dela. E eu fico o tempo todo falando pra minha mãe. Eu falo pros meus irmãos, eu falo pro meu pai. Porque eu vejo a necessidade de eu demonstrar esse amor por eles. A mesma união que nós temos que ter aqui, nós temos que ter em casa. Senão de nada vale. O mesmo serviço que nós vamos ter aqui, temos que ter em casa, senão de nada vale. Nós temos que demonstrar esse amor. Nós temos que mostrar esse amor para o mundo, o amor de Deus. Como eu li em Romanos, fala sobre o ósculo santo. Eles se saudavam com o ósculo santo e o ósculo santo, ele era o beijo. Os irmãos davam esse beijo, o ósculo santo. Irmãos, quando Paulo escreve as cartas, ele escreve com tanto carinho para as pessoas. E às vezes a gente é tão ríspido.
Às vezes somos tão secos. Como eu falei, nem dá um bom dia, falta de educação. Irmãos, temos que cumprimentar as pessoas, temos que ser educados. Eu acredito que Jesus era a pessoa mais educada que tinha. Era a pessoa mais nobre que tinha. Ele é a pessoa mais nobre que existe, a pessoa mais doce que existe. E é muito difícil de definir o temperamento de Jesus, porque ele é posicionado, mas ele também chora com os que choram. Jesus, ele se move de íntima compaixão, mas também, se tiver que chegar num lugar que está profanando o nome dele, ele vai pegar e vai exortar mesmo. Ele não vai passar pano para o pecado. Ele não vai deixar com que escarneçam o nome dele. Então, nós temos que ser assim. Eu não tenho ninguém assim como uma grande referência. Tem pessoas que eu me inspiro, mas a minha maior referência é Jesus. Porque se eu for com Jesus, não tem erro. É impossível de errar olhando para Jesus, porque Jesus é o perfeito. Jesus, ele ensinou como se vive com pessoas difíceis, com pessoas fáceis, com pessoas coléricas, com os fleumáticos, sanguíneos, melancólicos. Ele ensinou a lidar com todo mundo. Ele é o especialista em pessoas. Ele é especialista em amar as pessoas. Então nós temos que pedir: Senhor, aperfeiçoa o teu caráter em mim. Eu reconheço que eu sou fraco. Eu reconheço que eu não posso. Mas do Senhor, Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E eu creio que no nome de Jesus, eu falei para o Senhor, Senhor, por favor, que nós possamos ver alguma mudança acontecendo. Que nós possamos ver aqueles que talvez não se falavam na igreja começando a se falar. Começando a se abraçar. Começando até mesmo com o ósculo santo. Que nós possamos ver pessoas cheias de vida de Deus. Como diz aqui, ordena a bênção e a vida para sempre. A vida que vem do Senhor. Quando tem a vida do Senhor, aí algo é transformado dentro de nós. Nós vivemos por um propósito. Nós temos um porquê de nós vivermos e existirmos. E é o Senhor o nosso porquê. A Ele nós dedicamos a nossa vida, o nosso respirar, o nosso falar, os nossos olhares, aquilo que nós emprestamos o nosso ouvido. É para o Senhor. Para o Senhor é tudo aquilo que somos. Para o Senhor é a nossa oferta. Para o Senhor é o nosso coração. O nosso coração é para Ele. E nós entregaremos para Ele. E eu creio que Ele tomará todo o governo, todo o domínio que é dele já por direito nessa noite. Eu creio que o Senhor nos fará vencer. Vencer a nós mesmos. Vencer os nossos olhos. Que o Senhor nos dê olhos puros. Porque aí todo o nosso corpo será puro. Que o Senhor tire toda a malícia. Que o Senhor tire toda a mentira agora. Todo o engano de Satanás, toda a sofisma agora. Bata em retirada. Na autoridade que é no nome de Jesus. Que todo mal venha a ser repreendido. E que a nossa mente não venha a ser uma mente que tem acesso para coisas malignas, para sofismas, para mentiras. Às vezes é como se viesse a nossa própria consciência, mas é o diabo falando ali. Não olhou para você de uma forma legal, te olhou de cima embaixo. É o diabo. A Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades. Tem gente que diz que, não, é caráter. É um desvio de caráter, de personalidade. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades. A nossa luta não é uns contra os outros, mas contra o maligno, contra o diabo. Da mesma forma que nós somos como João Batista, preparando o caminho para a vinda de Jesus, o inimigo também tem aqueles que ele usa para preparar um caminho para ele. Mas eu creio que o Senhor vai nos unir, dar uma unidade de pensamento, gerar em nós o mesmo propósito. Mesmo que nós não tenhamos muita amizade, porque a unidade não é sobre você ser melhor amigo da pessoa, mas você chorar com ela, você se alegrar com ela. Você ter zelo por aquilo que talvez escandalize ela, como eu li aqui. É esse amor, é você ter amor. Mas também entender que Jesus, ele é manifesto nisso, nessa unidade. E aí, o nome dele é glorificado.
O nome dele é exaltado. E para finalizar, eu vou ler Isaías 62. Eu amo essa passagem de Isaías. E eu creio que o Senhor, Ele está falando isso para a gente nessa noite. É uma passagem muito forte. E diz assim: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a tua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do Senhor. Nunca mais te chamarão de desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão de Efsibá, e a tua terra Beula, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará, porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. E vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. O Senhor quer usar todos nós para louvar o nome do Senhor. É usar todo mundo para glorificar o nome do Senhor. Unir todo mundo numa ligação perfeita e uma ligação com o Senhor, com uma mente voltada para o céu, para que tenhamos pensamentos ligados a Ele, e para que o trono dele se estabeleça nos nossos corações, e que Ele tome o lugar que é dele por direito, que é a terra do nosso coração. É dele, o nosso coração é dele e é para Ele. Nós nascemos para Ele, nós nascemos para adorar a Ele, nós temos um DNA da eternidade. Então que tudo aquilo que nos faz entrar em combate, em atrito com isso, caia por terra. Que o Senhor venha nos fortalecer agora e nos levantar como uma frente unida, como um grande exército, como soldados que têm caráter de Cristo. Que o Senhor venha nos cingir, que o Senhor venha colocar em nós as armaduras dele, e que Ele nos prepare em amor, que antes de qualquer dom nós venhamos ter amor, que antes de línguas estranhas nós falemos a linguagem do amor, que é Jesus, o próprio amor. Que nós venhamos demonstrar Ele no amor que nós tivermos uns para os outros. Que o Senhor venha fazer com que nós venhamos olhar com olhos de amor, com afeto uns para os outros. Que nós venhamos ter a fraternidade, que nós venhamos ser mais cordiais, que nós venhamos ser mais simples, que nós sejamos mais verdadeiros, mais bondosos, que nós venhamos ser mais cheios de graça e de misericórdia. Que o Senhor hoje nos dê um batismo de misericórdia. Que o Senhor nos dê misericórdia. Que nós não venhamos nos colocar acima de ninguém. Que nós não venhamos nos colocar num pedestal. Que nós não venhamos nos colocar num lugar de perfeição que não é dele, que Ele não nos colocou, porque Ele é o perfeito. Ele é o soberano, Ele é o digno, Ele é o exaltado, Ele é o glorificado, Ele é o dono de tudo, dele é a preeminência, dele é o lugar mais elevado nas nossas vidas. O trono é dele, Ele está assentado nesse trono. O reino dele não terá fim e nós iremos estar com Ele. Mas antes disso nós precisamos nos vencer. Senhor, coloque em nós mais da eternidade. Que o Senhor coloque em nós mais da eternidade. Mais da eternidade, Senhor. Mais do céu. Mais do céu, na autoridade que é no Teu nome, Jesus. Senhor, que não venha ter mais de nós, que venha ter as Tuas impressões, que venha ter mais a Tua voz como o som de muitas águas. Senhor, que esse som que é como de muitas águas, Jesus, que venha começar a percorrer agora, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos ser gerados agora no Teu Espírito, Jesus. Senhor, vai amassando agora o nosso eu. Senhor, vai tirando agora, em nome de Jesus. Senhor, toda iniquidade, todo pecado escondido,
todo engano, Senhor. Nos dá força, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos amar uns aos outros. Senhor, que nós venhamos ter olhos de amor. Que nós venhamos ter olhos de amor em nome de Jesus. Que nós possamos entender que é mais para Ti e menos de nós. Senhor, que o Senhor cresça. Que o Senhor seja exaltado, Jesus. Que o Seu nome seja manifesto através daquilo que o Senhor gerou em nós. Senhor, que nós venhamos nos render a Ti. Render o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor nos amasse quantas vezes for preciso. Senhor, que assim como o barro nas mãos do oleiro, que o Senhor amassa, 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 e põe na fornalha até a última temperatura, Senhor. Que assim sejamos nós, que nós mesmos venhamos nos desfazer, meu Deus, para que o Senhor venha fazer de nós um vaso que Te agrada, um vaso que Te louva, Jesus. Senhor, que possam ver em nós o Teu perfume, o Teu brilho, Senhor, a Tua bondade, a Tua verdade em nós. Senhor, nos faz Teus filhos legítimos, filhos que Te manifestam, Senhor, filhos que o Senhor se agrada. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, em nome de Jesus. Tudo aquilo que Te ofende em nós, arranca agora. E eu Te peço, Senhor, que o zelo pela Tua casa nos consuma, que o zelo pela Sua presença venha nos consumir, assim como Jeremias disse que consuma, meu Deus, os nossos ossos, e que nós não venhamos nos preocupar com o peso da Tua glória, mas que nós venhamos ter tanto desejo do Senhor, que a gente só queira sentir essa glória, que a gente só queira sentir essa presença, sem medir as consequências, mas entendendo que nós temos para Ti, e que a nossa vida nós temos ela como perda. Para nós nada mais vale, mas só a Tua presença em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor fez nessa noite. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito desse movido neste lugar. Obrigada pela geração forte, Senhor. Meu Deus, nós somos jovens fortalecidos no Senhor. Meu Deus, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem ordena a bênção e a vida. Senhor, que nós venhamos ser orvalho para a vida dos nossos irmãos. Que nós venhamos ser, meu Deus, instrumentos. Que nós venhamos ser tochas acesas. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Jesus.